vale a riqueza se o mundo anda assim? Bem-vindos ao canal da União Cristã Espírita Amor e Verdade no YouTube. Mais uma sessão de estudos da doutrina espírita, hoje através da participação da confrade Miriam Benjamin, do Grupo Espírita Júlio Olivier, Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, passemos a leitura de uma mensagem para a nossa harmonização, hoje extraída do livro Página de Fé. São vários espíritos trazendo várias mensagens pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje intitula-se Não me batas. Sou tua, a jovem diz com garbos de princesa, ao jovem lavrador de presença singela. São noivos entre os dois, no entanto a bela desposa outro rapaz aos sonhos de riqueza. O moço agricultor suicida-se por ela, esmagado em delírios da tristeza. Passa o tempo lembrando a correnteza de um rio enorme que se desatrela. Chega um dia, no além, a jovem já senhora pede para ser mãe do seu amor de outrora. Ao vê-lo mudo e louco, olhar triste e sem brilho, ela torna-se mãe. Dela o filho renasce, e enquanto ela o carrega, ele lhe esmurra a face, e ela pede a chorar. Não me batas, meu filho. Valentim Magalhães. Passemos agora à prece inicial. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, que possam nos inspirar a fé, nos dê sabedoria para entender as diferenças da vida e suas provações. Temos uma nova chance colocada à nossa disposição para vencer o nosso mundo íntimo, superando o medo, o fracasso que o mundo exterior nos oferece para o aprendizado. Qualquer dificuldade que nos apresente, nunca tivemos tamanha oportunidade para nos modificarmos. Assim que aproveitemos para observar nossas atitudes, agradecer a oportunidade da vida, abençoar o próximo, servir e manifestar gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então, Miriam Benjamin inicia a seguir o estudo intitulado A Questão do Respeito à Mulher em Tempo de Pandemia. Participemos. Então, eu, em função de todo esse contexto da pandemia, eu resolvi fazer um diálogo, né, entre o respeito à mulher em tempos de pandemia, uma reflexão baseada em Hamed, que é um nome de um espírito que dita vários livros ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele Hamed é um pseudônimo de um espírito que viveu no Oriente, especificamente, aqui não está dando para ver, deixa eu ver aqui, agora, viveu por várias vezes no Oriente, especificamente na milenar Índia, e participou na França numa das suas encarnações no século XVII. Ele é autor de várias obras psicografadas por esse médium, que nós já
temos o hábito de estudar na nossa casa. Nós já estudamos as dores da alma, a imensidão dos sentidos, também tem Renovando Atitudes, que eu recomendo aos irmãos que quiserem aprofundar nessa... O Hamed, ele é um filósofo, né? E ele contextualiza, ele traz muito o evangelho para as suas reflexões. E ele destaca dentro de outros autores espíritas pela abordagem com elementos da psicologia, especialmente de Jung. Então, para quem não conhece, essa é a capa do livro Os Prazeres da Alma, do nosso querido Hamed. Nós temos até fã-clube do Hamed. Então, vamos lá. O isolamento social é uma atitude recomendada pelas autoridades sanitárias como uma forma de prevenção e de resguardar as criaturas da propagação do coronavírus, né? Mas o isolamento social tem trazido muitas consequências econômicas, né? Especialmente consequências de várias ordens, e uma delas tem sido o aumento de casos de violência doméstica contra as mulheres. E isso, quem traz essa informação é o Observatório da Mulher contra a Violência, o Boletim Violência Doméstica em Tempos de Covid-19. São dados muito recentes, né? E uma das causas apontadas para esse aumento nos casos de violência é essa convivência, esse confinamento, né, das mulheres com seus agressores. Nós temos percebido que essa questão do isolamento social tem aumentado a compulsão alimentar, a compulsão por drogas lícitas e ilícitas, né? Então, é um fenômeno que há de ser estudado, analisado, interpretado. E essa é a proposta que eu trago aqui na noite de hoje, dialogando essa informação do aumento de casos de violência doméstica com o texto de Hamed. Mas eu vou iniciar aqui algumas considerações com relação à temática, para depois a gente trazer as reflexões de Hamed. Então, a violência contra a mulher, além de um problema social, é um gravíssimo problema de saúde pública. E segundo a Organização Mundial de Saúde, as consequências dos relacionamentos abusivos são profundas, indo além da saúde e da felicidade individual, afetando o bem-estar de comunidades inteiras. E é um problema que afeta a saúde física e mental das mulheres e também tem consequências econômicas e sociais, porque a mulher precisa se afastar do trabalho, a mulher deixa de produzir. Então, é um encadeamento de consequências, trazendo todo um prejuízo para as comunidades. E existe uma campanha do feminicídio, Basta o Feminicídio, né, que é uma campanha veiculada internacionalmente. E para cada mulher que morre vítima de violência, muitas outras sofrem, sendo incapacitadas ou sofrendo por problemas físicos, sexuais, reprodutivos ou de saúde mental. A violência, ela traz consequências gravíssimas para a saúde mental da mulher. Em todo o mundo, a violência praticada contra a mulher envolve uma série de violações aos direitos humanos. Tráfico de mulheres e de meninas, estupro, abuso sexual de mulheres e de crianças e também práticas tradicionais que implicam problemas permanentes para a sua saúde sexual e reprodutiva das meninas. Uma das formas mais comuns da violência contra a mulher é a violência praticada pelo parceiro íntimo. Isso significa que as mulheres sofrem violência dos seus próprios companheiros, maridos, namorados, atuais ou passados, especialmente quando você termina uma relação abusiva. E muitas vezes ele retorna para trazer prejuízo àquela mulher, levando inclusive à morte.
Outros homens que também mantêm uma relação íntima ou próxima com as mulheres e que muitas vezes são os seus agressores. Pais, irmãos, padrastos, né? Namorados das mães. E aí o espaço doméstico é o cenário, que pode ser considerado um dos espaços mais perigosos para meninas e mulheres, onde deveria ser o espaço mais seguro, muitas vezes é o mais perigoso para as mulheres e para as meninas. No Brasil, eu vou só trazer essas informações para a gente contextualizar e fazer um apanhado de ideias, né, com relação a esse tema. No Brasil, desde 94, quando ocorreu a Convenção de Belém do Pará, começaram a ser definidas as primeiras ações sobre a violência contra a mulher, né? A violência é qualquer ação ou conduta perpetrada que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Esse é o artigo 1º da Convenção. Depois, a violência contra a mulher inclui não só a violência física, mas a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral. Ela é considerada violência contra a mulher toda ação que tenha ocorrido dentro da família ou na unidade doméstica, ou na relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher, e que compreende, entre outros, o estupro, a violação, os maus tratos e o abuso sexual. As consequências da violência para a saúde das mulheres pode ser direta ou ao longo prazo, e incluem danos e feridas por violência física ou sexual, morte, incluindo suicídio e mortalidade materna, resultado de abortos inseguros. O suicídio e a depressão é uma das consequências na saúde mental das mulheres, né? Muitas mulheres desenvolvem a depressão depois dessa opressão, desse relacionamento abusivo por longos anos. Contaminação também pelas infecções sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, a gravidez indesejada, a depressão, como eu já falei, o estresse, problemas de sono, problemas de alimentação, levando à compulsão alimentar, problemas emocionais, uso e abuso de substâncias psicoativas e o álcool. E problemas físicos de médio e longo prazo, como dor de cabeça, dor lombar, dor abdominal, fibromialgia, problemas gastrointestinais, problemas de locomoção e mobilidade. Então, a gente vê que o espectro, né, de consequências é vastíssimo. E aí, rapidamente, só para a gente entender as formas de violência contra a mulher. Tem a violência física, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, integridade física ou saúde corporal. A violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Mas para isso, né, tem que haver aí uma criatura permissiva que dê oportunidade para esse companheiro desqualificar, humilhar, manipular, perseguir, isolar, ridicularizar, entendeu? Então, tem que ter aí um comportamento feminino de uma mulher permissiva que deixe que esse homem faça isso. Normalmente, para chegar à violência física, primeiro a mulher passou por violência psicológica durante muito tempo. Na realidade, a violência física é a ponta de um iceberg que começa lá na violência psicológica. Os ciúmes, os controles, né? O cerceamento, a desqualificação da mulher, uma série de questões.
E aí, continuando aqui, a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, e que lhe impeça de usar qualquer método contraceptivo. Isso acontece, viu? Tem homens que não deixam a mulher usar nenhum método contraceptivo para nenhum planejamento familiar, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E nós estamos falando aqui em pleno século XXI. Isso aqui, nós não estamos nos reportando ao século XIX, ao século XVIII, ao século XX. Nós estamos falando em século XXI. Isso tudo ainda acontece, infelizmente. A violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, né? Maridos, companheiros, namorados que destroem documentos, escondem, subtraem objetos de trabalho, enfim, bens, valores, uma série de questões aí. Depois nós podemos aprofundar essa questão aí com nossos queridos advogados presentes, se quiserem tirar alguma dúvida. Estou só dando uma passada aqui para a gente compreender um pouquinho da temática. E a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tida como a violência moral. Então, vamos lá, dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre os dados da violência contra a mulher, que são alarmantes, né? Nos últimos dados oficiais apresentados, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Isso eu estou falando de Brasil. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico, ou seja, na sua própria casa. Ao sofrer a violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denuncia o agressor ou procura ajuda. Esse aí é um grande problema, porque as estatísticas elas são alimentadas quando as mulheres buscam atendimento nos núcleos de atendimento à mulher e denunciam seus agressores. Se mais da metade das mulheres não tem essa atitude, os dados ficam realmente comprometidos, ficam subnotificados. E esse é um dado de 2019, de uma pesquisa da violência contra a mulher aqui no Brasil. E aí, pasmem, tá? Eu trouxe aqui um dado de Macaé, dado dessa semana passada. Após o isolamento social, os dados de violência perpetrada contra a mulher aumentou em 40%. E é um dado extremamente alarmante, de uma grande magnitude, que não precisa ficar escondida e nem que a gente não se debruce nessa informação. Realmente é algo que está acontecendo, que merece uma observação, um estudo, e merece também das autoridades que buscam esse entendimento, que estudam esse entendimento, se debruçar nessa temática para aprofundar essas questões, porque realmente a magnitude desses dados é importantíssima. E a dimensão mais trágica da violência são os assassinatos. A gente tem visto aí nas redes sociais, na mídia, nas televisões, nos noticiários, de cada 2 mulheres que morrem vítimas do homicídio no mundo, uma delas é morta pelo seu parceiro íntimo, em geral no contexto de uma relação abusiva. E a relação abusiva é caracterizada por uma relação de falta de respeito, enfim, de uma série de questões que vão levando a esse contexto de uma relação abusiva. Aqui no Brasil, em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que é uma mulher que sofreu violência
durante muitos anos da sua vida e ela ficou paraplégica por conta de um tiro que ela levou do seu companheiro. E ela, farmacêutica, moradora no Nordeste, se eu não me engano, no Ceará. Inclusive, já falei com ela pessoalmente, aliás, pessoalmente não, pelo telefone, convidando para ela vir a Macaé na ocasião que eu trabalhava no Núcleo de Atendimento à Mulher. E ela realmente é um grande exemplo. E a partir de todo o seu sofrimento, ela escreveu uma carta para os organismos internacionais cobrando uma postura. E a partir disso, o Brasil foi penalizado e teve que dar conta de promulgar, de estudar, de, enfim, efetivamente trazer ao judiciário essa lei que vem para ajudar as mulheres na sua proteção. E aí eu trago aqui uma opinião de alguns especialistas, especialmente a Samira Bueno, que é uma estudiosa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de São Paulo, dizendo que a violência contra a mulher é de origem cultural. O menino que vê o pai batendo na mãe vai bater na esposa. A menina que sofre violência sexual dentro de casa e muitas vezes nem sabe que aquilo é violência. E se ouvir falar sobre isso na escola, vai identificar que talvez seja ela vítima. Então, a gente percebe em vários relatos aí na mídia, que só depois de muitos anos é que a menina que sofre violência, especialmente a sexual, do seu próprio pai, ou do seu padrasto, ou do seu tio, enfim, ou do irmão mais velho, ela só vai identificar isso muitos anos depois. E realmente é um sofrimento muito grande para quem já passou por isso. E aí a violência contra a mulher é considerada transgeracional, porque a mãe que sofre violência, normalmente a filha que viveu aquilo durante a vida inteira, se ela não conseguir se empoderar e romper com aquele ciclo, ela vai ser uma mulher que vai sofrer violência. Isso quem traz são as estatísticas, né? E aí tem o perfil da violência que começa com a evolução da tensão, aqueles pequenos ciúmes, o controle, aquelas coisas do dia a dia, que a mulher acha que o marido está cuidando dela, mas ele está controlando ela, e parte para uma explosão, um incidente de agressão física, que na realidade é a ponta de um iceberg, e aí depois esse homem se diz arrependido, pede perdão, e eles entram numa fase chamada de lua de mel, que é um comportamento gentil e amoroso, até que ocorra a próxima tensão, depois a próxima agressão, e aí isso é um ciclo que tem que ser rompido pelo empoderamento, pelo entendimento dessa mulher, de que tudo isso não é amor, não é controle, não é cuidado, e sim é um homem autoritário, dominador, que não respeita essa relação, e essa mulher é uma mulher passiva, permissiva, que permite essa relação. Então, no perfil da violência, nós encontramos uma figura dominante, que normalmente é o marido, o namorado, o companheiro, e aquela figura passiva e permissiva, que é a mulher. E por que a mulher é vítima de violência? É uma questão de respeito, além de uma questão cultural. E aí nós vamos entrar no nosso autor, que é o Hamed, fazendo algumas reflexões no capítulo Respeito. E ele vem trazendo as reflexões seguintes. À medida que a criança cresce e se desenvolve no convívio familiar, ela reproduz ou copia tudo que vê, ouve e observa. Por isso que a gente diz que a violência é transgeracional. Tudo que a gente aprende dentro do cenário doméstico, cenário familiar, fica como se fosse o que é certo. Então, a criança que cresce vendo isso acontecer, ela pode reproduzir ou copiar tudo aquilo na vida futura. Na realidade, os adultos vão servir de padrões, quer dizer, de modelos e exemplos. O ideal é que os adultos fossem padrões de exemplos e modelos positivos, né? De criaturas equilibradas, harmoniosas, mas nós não podemos esquecer
que nós estamos num planeta de provas e expiações, então esses exemplos e esses modelos frágeis, corrompidos, ainda são muito comum dentro desse contexto de provas e expiações que passamos aqui no planeta. Estamos aí nessa mudança de nova era, buscando caminhar para o nosso projeto de regeneração. Então, por isso que a gente precisa se debruçar nesses conceitos ainda que acontecem, para a gente romper com tudo isso, porque se nós não nos transformarmos, o mundo não se transformará. Por meio da identificação com os pais, com os tios, avós, os irmãos mais velhos, ou mesmo da imitação de seus atos e atitudes, essa criança, de forma consciente ou inconsciente, ela vai modelar firmemente nesse ambiente doméstico, trazendo todo esse contexto, todo esse modelo, todos esses exemplos como se fosse algo certo na sua vida. O que aconteceu com meu pai, eu vou reproduzir, né, com a minha mulher lá na frente, porque foi o que eu vivi. Infelizmente, é assim que acontece. E aí, continuando aqui, nós vamos trazer Piaget, que é um grande pedagogo, né, que trata muito da educação e da evolução infantil, e ele fala que cada criatura, ela assimila e modela tudo que sensibiliza de acordo com a sua individualidade, utilizando a sua personalidade única e peculiar, o que irá distingui-la de todas as outras. Acontecimentos caseiros, atos e opiniões dos adultos, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, especialmente, vai moldando essa argila plástica, que é a mentalidade infantil, e delineando a criança dentro de preceitos, de regras de conduta e de princípios que variam culturalmente de família para família, interiormente de criança para criança. Cada família, cada sistema familiar tem os seus conceitos de ética, de religião, de costumes, de moral, filosofia, proibições, preconceitos, crenças, permissões, intolerâncias. Isso tudo vai passando, né, de geração para geração e vai moldando, segundo Hamed, essa argila plástica que é a mentalidade infantil. Por isso que a criança, na sua primeira fase de desenvolvimento, que é até os 7 anos de idade, é um momento propício para nós introduzirmos o que há de melhor para que essa argila plástica, que esse ser em construção, numa nova encarnação, né, ele está mergulhado de uma nova fase reencarnatória, é nessa etapa que nós podemos moldar essa argila plástica, né, introduzindo considerações proveitosas sobre a ética, sobre a moral, sobre os costumes, né, dando bagagem, arcabouço a esse espírito em evolução que está numa nova jornada reencarnatória. Então, segundo Hamed, essa mentalidade infantil, ele considera como uma argila plástica, né, moldável, onde nós podemos implementar todas aquelas considerações positivas para tornar aquela criatura que está numa nova jornada, uma criatura enriquecida de valores, moralmente falando, consideravelmente dizendo, positivos nesse sentido. Então, Hamed continua dizendo que a formação machista, né, que as crianças recebem na infância, as influenciam durante toda a vida. E a gente percebe, às vezes, crianças de 2, 3 anos já reproduzindo essa postura, né, dos pais, dos avós, dos tios, de quem ela convive. Homens são treinados para serem fortes. A gente tem que lembrar que nós já ouvimos muito dizer que homem não chora, né? Isso é para produzir na mente dessa criança essa formação machista. Homem chora sim,
Homem pode chorar, homem pode sofrer, homem pode lavar louça, homem pode lavar roupa, homem pode cuidar de criança, homem pode dividir as tarefas com a mulher. Hoje nós estamos vendo aí uma geração que nós estamos vendo acontecer. Eu, particularmente, vejo isso dentro da minha família, né? Meus filhos, nós conseguimos, né, eu e meu marido conseguimos levar essas considerações positivas. Eles estão aí hoje dividindo as tarefas, cumprindo seu papel de pai, de esposo, de uma forma muito positiva. Isso me deixa muito feliz. Então, voltando aqui para o que Hamed nos disse, esses homens são treinados para serem fortes, corajosos, agressivos, seguros, que muitas vezes não são, se fazem bem-sucedidos e autossuficientes. Esse é o padrão que o machismo impõe, né? E para os estudiosos do comportamento humano, esse estereótipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Mas isso foi lá atrás, né? Lá nessas eras pré-históricas. Hoje nós estamos no século XXI, né? No portal do mundo de regeneração. Então, esse estereótipo do macho, que era o provedor, que era quem buscava o alimento e a mulher ficava em casa, isso perpetuou durante muitos séculos, né? E hoje tem trazido a mulher na sua emancipação, ela tem buscado essa dificuldade de encontrar um parceiro que divida com ela as tarefas, que compreenda que ela precisa também trabalhar, estudar, desenvolver as suas ações, né? E que o lar é um cenário de divisão de tarefas, a educação dos filhos também e tudo mais. Então, continuando aqui, o machismo, segundo Hamed, é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita ou implícita criar e manter essa submissão da mulher em todos os níveis, afetivo, sexual, procriativo e profissional. E para lembrar aqui que a mulher começou a ter a oportunidade de voto exatamente na era Getúlio Vargas, né? Depois alguém pode me lembrar aí, se eu não me engano, eu não sei a data, mas depois alguém pode me ajudar aí a pensar nisso e contribuir nessa informação. E Hamed continua dizendo que quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil, dependente do homem, ela vai recuperar toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. Mas, para isso, ela precisa compreender e romper com essa visão, né? Essa coisa de fragilidade, de sexo frágil, mulher dependente do homem. Ainda tem muita gente assim, né? E por isso que os dados são absurdos, né? Porque existe essa dependência econômica, emocional, e muitas mulheres não conseguem compreender e romper com isso. E aí Hamed continua dizendo que não podemos jamais deixar que uma empresa, isso acontece também muito na questão do trabalho, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade, venha eclipsar nossa vida a ponto de desrespeitarmos quem somos, né? Então, assim, trazendo também para a questão do trabalho, né? Muitas pessoas se submetem a uma série de questões, as ligações afetivas, as ligações profissionais, as ligações de amizade. Muita gente também perpetra essa questão desse domínio, né? Isso também, toda relação abusiva tem sempre aquele protótipo, alguém que domina e alguém que se permite dominar. E aí Hamed fala, e esse texto foi escrito em 1998, já tem 22 anos, que esse novo século, né, que ele estava falando, o findar do século XX para o século XXI, cabe à mulher recuperar a sua dignidade e o respeito por si mesma, porque o respeito, primeiro, tem que começar com a gente. Quem que vai nos respeitar se nós não nos respeitarmos, né? Como é que você quer que o seu companheiro, o seu namorado, né, o seu marido,
marido te respeita se você mesmo não se respeita. Se você permite que exista essa relação de domínio, essa relação de abuso e de desrespeito, né? Então, o respeito começa em cada um de nós. E a autoestima é a chave disso. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e com o bem-estar. E a autoestima também vem muito do autoconhecimento, né? Do você respeitar a si mesmo, fazendo aquilo que você gosta, buscando aquilo que te faz bem, te traz saúde, te traz alegria, te traz bem-estar, e não só viver na relação de agradar ao outro. Nós podemos até agradar o outro, mas primeiro nós precisamos nos agradar, nos respeitarmos, o auto-amor, o auto-perdão. E deve iniciar o processo, porque tudo é um processo na vida, né? Que muitas já o fizeram, de valorizar as suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir as capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Muitas vezes falta coragem também em nós, né? De nós buscarmos em cada um de nós essas forças únicas, individuais, que cada um de nós tem, para buscar descobrir essas capacidades que cada um de nós traz, que são inatas. Lembrando que somos espíritos milenares, caminhando numa trajetória milenar, com várias encarnações, com várias experiências. Então, cada um de nós é único, individual, na sua projeção, na sua jornada, na sua caminhada. Mas se nós nos ligarmos a alguém num processo de companheirismo, de matrimônio, né, de vivência íntima e duradoura, nós podemos dividir a nossa vida e não permitir que o outro sobreponha aos nossos desejos, às nossas capacidades, às nossas forças individuais e únicas, para deixar que esse outro domine o nosso caminhar e não permita que nós tenhamos a nossa trajetória, né? Nós precisamos compartilhar a nossa vida e não deixar que ninguém viva e sobreponha aquilo que a gente deseja fazer. E aí, continuando aqui, Hamed também vem dizendo que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Me parece que ele está falando aqui com relação ao homem, né? Que tem essa visão egoística de querer que a mulher sirva a ele, né? Na realidade, isso é uma visão egoística e degradante da atual humanidade que ainda acontece. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, de subserviência, de inferioridade, de subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. E não cabe mais na atual estrutura de transformação desse mundo que quer ser um mundo melhor. Nós temos que abolir essa condição de subserviência, de a mulher inferior, a mulher subordinada nas relações nitidamente abusivas. Porque o amor não considera papéis sexuais, e sim encoraja todos nós a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Não foi isso que Jesus nos trouxe? Amar ao próximo como a si mesmo? E aí vem ele dizendo que o equilíbrio deve pouco a pouco ser atingido. A gente sabe que é um processo, nós estamos nesse caminho. Essa visão machista, ela tem que gradativamente se desfazer, nascendo em seu lugar o respeito e a cooperação entre as criaturas. Então, isso tem que acabar. E, se Deus quiser, gradativamente isso vai se desfazendo para nascer o respeito e a cooperação entre os seres humanos. E na estrutura social do porvir, desse novo mundo de regeneração, pouco importará o sexo da criatura.
pois todos seremos igualmente valorizados e jamais oprimidos. Então, se isso tudo está eclodindo em função da pandemia, o isolamento social, as mulheres estão sofrendo no confinamento, toda essa opressão, me parece que é um expurgar da lama desse fundo, desse poço que vai ter que, de alguma forma, acabar. Então, tudo isso está, assim como a generosidade, a solidariedade está em alta, as questões negativas também estão emergindo. Me parece que tudo isso é para acontecer, eclodir e, de uma vez por todas, a gente ter a consciência para que isso acabe, né? Não vai acabar nem hoje nem amanhã, mas a ideia é que a gente consiga vencer tudo isso. E aí Hamed traz como reflexão final: no futuro breve, a mulher vai se legitimar pelo que ela é e por onde quer chegar, e vai adquirir o respeito dos outros e de si mesmos. Primeiro, o de si mesmo, porque ninguém vai ser respeitado se não se respeitar a si mesmo, né? E aí, já caminhando para o final do nosso estudo, nós trazemos essa reflexão aqui, que nós já até colocamos que o mundo chegou ao estágio máximo do egoísmo. Não tem mais para onde esse egoísmo aumentar. Chegamos, assim, ao pico máximo, né? E essa pandemia tem evidenciado essas questões cristalizadas, e o egoísmo está sendo colocado à prova. E aí eu trago uma reflexão aqui do Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, onde diz o seguinte: o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. E a doutrina espírita está reservada à tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir as suas forças e a sua coragem. Então, nós que estamos aqui buscando o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que nos armar e atacar o egoísmo, especialmente em cada um de nós. Porque ainda trazemos dentro de nós, se não muito egoísmo, uma quantidade bastante considerável de egoísmo. E é o egoísmo que nos leva à falta do respeito, né? A um entendimento de que essa condição egóica, né? Egocêntrica, que nós precisamos combater, né? Que é o alvo maior de nossas forças, de apontar as nossas armas, né? E continuando aqui, um texto de Lázaro no Evangelho, 1862, né? Mais de 150 anos atrás, dizendo que o antídoto para o egoísmo é a lei do amor. A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar, sufocando os germes latentes da matéria. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Tudo que nós plantarmos hoje, nós colheremos, tanto de bom quanto de ruim, que nos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscaremos nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E aí nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Agradecemos a participação de Miriam Benjamin e a todos os companheiros do Grupo Espírita Júlio Olivier, Macaé, e passemos ao encerramento de nossa sessão de estudo com a oração. Pai, Criador de tudo e todos, com sua misericórdia divina, enviaste Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso médico. Com ele, permitiste que
pudéssemos ser assistidos pela espiritualidade amiga, com nosso Mestre, recebemos a permissão de ter ao nosso lado os nossos benfeitores, que nos acalmam, nos intuem a seguir o caminho, a seguir os ensinamentos tão bem exemplificados pelo nosso Mestre. Exemplos de fé, de caridade, solidariedade, de tolerância, de amor. Que neste momento em que vivemos, nós possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, acreditando que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, que nós tenhamos discernimento para perceber o que nosso Criador, nosso Pai, quer nos ensinar. Jesus ampara todos os necessitados, todos os enfermos, todos que desencarnaram, suas famílias. Ampara todos com o teu amor infinito, levando esperança, levando luz a esses corações. Que nós possamos, de alguma forma, seguir o teu exemplo, Mestre, nos doando a quem quer que de nós necessite. Que neste momento a tua luz, Mestre, envolva todo o planeta, a nossa casa terrena, planeta de provas e expiações, para que possamos superar mais essa prova. Abençoa a todos, Pai. Abençoa a todos, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo a todos. Até ao próximo estudo.